Olá, bom dia. Bom dia, acho que agora foi. Bom dia, estamos no último não, no penúltimo dia da nossa. Olá, bom dia. Vamos ver se agora vai. Meu Deus, acho que agora foi. Muito bom dia, minha deusa. Hoje é o nosso 29º dia, penúltimo dia do nosso projeto 30 dias de reconexão. Um projeto assim que veio para transformar a minha e a sua vida. E eu espero que você tenha percebido isso. E coloque em prática tudo isso que a gente estudou aqui ao longo desses 29 dias e que amanhã a gente finaliza com chave de ouro no Dia das Mães. Motivação principal que fez com que eu criasse esse projeto. Então amanhã tem algo ainda mais especial e eu espero que você esteja aqui comigo. E caso você não consiga, sempre eu dou esse recado que vá lá no YouTube e assista. É, Todas as aulas estão subindo lá, inclusive as anteriores. Então, o tema de hoje é a promessa de vida eterna. Esse tema, ele tem muita relação com o nosso projeto, porque quando a gente fala aqui de reconexão com Deus, né, reconexão com a nossa essência, a gente tem que olhar qual é a promessa de Deus. E nesse processo de reconexão, o que Deus nos promete é a vida eterna quando a gente aceita Jesus Cristo, a gente aceita o sacrifício de Jesus Cristo e Jesus, portanto, como nosso único Senhor e Salvador. A partir desse momento, a gente já tem acesso à vida eterna. Mas, além disso, a gente pode e deveria buscar seguir os ensinamentos de Deus, porque quando você faz isso, você começa a ter a vida abundante aqui na Terra ainda. Lá na eternidade você não vai ter essas dificuldades, mas até você chegar lá, você já alinhar a sua vida aqui. Então, o convite de hoje é para você, desde já, buscar seguir os ensinamentos de Deus aqui na sua palavra, para que você já tenha essa vida abundante aqui, você já possa ir se melhorando. E aí tem umas perguntas que você deve se fazer para você ver se você está no caminho certo. Algumas delas eu já falei aqui em outras lives, mas eu vou reforçar aqui hoje rapidamente. E aí eu quero que você se pergunte, né, se você vive como alguém que carrega aí essa promessa de vida eterna. Você é essa mulher que vive sabendo que temos a eternidade pela frente, ou você está só olhando para as circunstâncias, ou às vezes para atender prazeres momentâneos, mas que isso não edifica, e pelo contrário, só faz te afastar de Deus? Então, essa pergunta é muito importante para você refletir, para você olhar para as suas escolhas, para as suas atitudes e comportamentos diários. Porque aquilo que eu digo, aquilo que é importante para você deve estar inserido na sua rotina. Muitas vezes eu falo assim, cara, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Todo mundo tem 24 horas. Se você não tem tempo para determinadas coisas, é porque aquilo não é prioridade para você. Então, o que é que você está priorizando na sua vida? Coisas terrenas ou coisas lá do céu, coisas do alto que vão te edificar, que vão te tornar uma pessoa cada vez melhor, para você ter as bênçãos dos céus também. E aí, eu trouxe aqui como base do nosso estudo João 3, no versículo 16, que diz assim: eu amo essa passagem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, esse aqui é uma promessa maravilhosa e é aqui que está falando sobre o sacrifício de Jesus, porque Deus enviou Jesus para poder cumprir essa missão dele, que era se entregar na cruz sem nenhum pecado, como um sacrifício vivo ali, para suprir tudo aquilo que a gente fez de errado. Único e suficiente sacrifício. Então, por isso que depois desse sacrifício de Jesus, uma vez que a gente crê nisso, que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente não tem mais que ficar remoendo o nosso passado, remoendo os nossos erros, os nossos traumas, as rejeições que a gente vivenciou, porque você está nova criatura em Cristo, agora você é filha de Deus, e aqui como filha de Deus, e olha o amor de Deus.
Olha o amor de Deus, porque aqui ele está dizendo, Deus amou o mundo de tal maneira, e aqui você percebe o amor incondicional. É um amor que não tem condição para que você tenha acesso a ele. É incondicional. E aí também ele diz, né? Deu seu filho. Quer dizer, o sacrifício supremo. O sacrifício supremo já foi feito lá na cruz. Então, aqui é para você saber essa importância. E além disso também, todos que creem, né? Aqui como ele disse. Ah, então se Jesus já se entregou na cruz, todo mundo está salvo. Não. Só quem crê. Você tem que fazer esse movimento de ir até a cruz e aceitar esse sacrifício de Jesus. Tem muita gente que fala assim, ah, eu sou filha de Deus, eu sou filha de Deus. Não, você é criatura de Deus. Quem se torna filho de Deus apenas são aquelas pessoas que aceitaram o sacrifício de Jesus. Fora isso, não. Então é bom a gente entender isso para que você não fique vivendo errado aí por falta de conhecimento, como diz Deus aqui na sua palavra, meu povo perece por falta de conhecimento. E aí você fica enfrentando um monte de dificuldades na sua vida, coisas que poderiam ser evitadas se você estivesse em entendimento da palavra. Então por isso que acho que todos os dias aqui eu falei para você ler a palavra de Deus, meditar na palavra, refletir, leu ali um capítulo, reflete sobre aquilo. Ora a Deus, pede discernimento espiritual para compreender. Isso é muito importante. E aí, também ele diz aqui nessa passagem, para que todos aqueles que creem, né, não pereçam, mas tenham vida eterna. Ou seja, a partir desse momento em que você crê, aí sim você tem acesso à eternidade. E aí, é o que eu falei, na eternidade você não vai ter dificuldade, você não vai ter mais essas aflições. Mas aqui no mundo, sim, no mundo você vai ter aflições, como a gente viu aqui em aulas passadas. Mas, se você se alinha com a palavra de Deus, se você busca cumprir aquilo que Deus espera de você, se você entende quais são as leis espirituais e anda respeitando essas leis, você já vai ter essa vida abundante aqui na Terra, você já pode experimentar isso. E as promessas de Deus aqui, porque as promessas de Deus é aqui, não é só lá na eternidade. Porque senão a gente não via histórias de pessoas que mudaram suas vidas a partir desse momento em que reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, né? O que mais? Assim, e aí, depois que eu entendo que eu tenho essa vida eterna, a partir do momento que eu creio em Jesus, o que é que muda na minha vida? Aí, de novo, vai mudar a sua identidade em Deus. Porque, veja só, tem muitas mulheres, e assim, muitas mesmo, como eu como terapeuta, né, e mentora de mulheres, atendo mulheres com questões emocionais mal resolvidas ou que nunca foram olhadas. Então, eu vejo muito isso, que as mulheres, elas determinam o seu próprio valor pelas coisas que aconteceram. Ah, se eu fui rejeitada é porque eu não merecia amor. Ah, se eu passei por um trauma, se eu passei por uma dor, é porque eu não era digna de viver uma vida abençoada. E isso tudo é errado. Isso é um grande erro. Você não é. Inclusive, até se você cometeu um erro, você não é o seu erro. Você é muito maior do que isso. E quem está dizendo isso sou eu? Não. É Deus, porque olha o amor de Deus por você. Olha o tamanho do amor de Deus por você. Ele entregou seu filho sem nenhum pecado, seu filho ali perfeito, para poder morrer na cruz por nós. Então, essa é você, filha de Deus, essa é a sua verdadeira identidade. Filha de Deus, merecedora de todas as bênçãos. Você não pode ficar definindo a sua identidade por esses acontecimentos. Isso aqui é uma grande chave. Se você se apropriar dessa palavra aqui, você elimina aí anos e anos de terapia. Se você se apropriar dessa palavra, eu te garanto, estou te falando aqui de coração. Então, essa é uma chave muito importante. E o que é que vai me provar o meu valor, então? A cruz. O seu valor está na cruz. Olha Jesus, o sacrifício, tudo que Jesus passou para nos salvar, para salvar a mim, a você. Isso já é suficiente para você saber, eu sou tão importante assim? É, você é tão importante para Deus que Ele enviou seu Filho unigênito para poder nos salvar.
Ah, Carla, mas aí a minha mãe disse que eu não sou, meu pai disse que eu não presto para nada. Ah, o que seu pai, o que sua mãe fala não importa. Importa o que Deus fala, quem nós somos. É isso que você tem que olhar. Você tem que olhar para o que Deus fala sobre você. Não é seu pai, não é sua mãe. Infelizmente, alguns pais ou algumas mães que deveriam ser esse porto seguro, essa palavra, essa pessoa que profetiza bênçãos na vida dos filhos, nem sempre acontece. Mas isso não te diminui. E isso não faz você ter menos valor. Ah, mas é porque eu vejo as minhas amigas, todo mundo tem uma relação boa com os pais, mas os meus são muito difíceis e tal. Eles deram o que deram conta de dar. Com as limitações que eles tinham, com os traumas que eles tinham, porque eu sempre falo isso. Se você foi maltratada pelos seus pais, pode ter toda a certeza que eles também eram cheios de traumas, cheios de problemas. Ah, Carla, mas não deveria ser assim. Não deveria, concordo. Mas esse é um fato. Então, você honrar seus pais é você reconhecer que eles foram o que puderam ser e você está aí viva. Então, reconheça isso e honre seus pais por causa disso. Mesmo que eles não te tratem bem, mesmo que tenha alguma coisa aí para você superar, mas reconheça isso. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Você só vai estar aberta para a vida quando você olhar para trás e reconhecer seus pais. Isso é um movimento necessário. Inclusive, é um mandamento. Honrar seus pais para que você prolongue seus dias na Terra. Então, tome muito cuidado com isso para você não ser aquela pessoa ingrata porque você passou por alguma dificuldade, algum abuso. Às vezes tiveram mulheres que passaram por abusos mesmo pelos seus pais. E aí, como é que faz? Honrar essa pessoa que abusou, que fez as piores coisas. Honrar não é você conviver, não é você ir lá e abraçar. Honrar é reconhecer que se não fossem eles, você não estaria aqui na Terra. Você não teria a sua vida. Então, isso é honrar, é você reconhecer os seus pais. Isso tem que estar claro no seu coração. Não pode ter mágoa, não pode ter raiva, não pode ter nenhum sentimento ruim. Porque lembra que eu também já falei em aulas passadas, quanto mais eu alimento sentimentos ruins de baixa vibração, eu me desconecto de Deus, que é amor, que é alegria, que está lá em cima a vibração. Então, se eu estou aqui, não aceitando o que meu pai fez, o que minha mãe fez, eu vou estar vibrando baixo. E a gente só se alinha com Deus quando a gente vibra no amor, na alegria, na paz, na paciência, na compaixão. Tá entendendo? Então é uma coisa que condiciona a outra, mas para o seu próprio bem. Então, esse era um ponto, né, da sua identidade em Deus, a partir dessa promessa aí da vida eterna. Segundo, a esperança na tempestade. Por quê? No mundo tereis aflições, como a gente viu ontem. Mas quando a gente olha para o que Deus tem para nós, que é a vida eterna, isso daí se torna ali irrisório. A gente consegue se apegar no que tudo que vai vir pela frente ainda e não apenas naquelas circunstâncias difíceis do momento. E uma outra coisa também é que nesse aspecto da esperança, eu anotei até aqui para não esquecer, a eternidade, ela nos lembra que nada aqui na Terra é definitivo. Então, às vezes, você fica numa luta, numa briga, e você está num emprego que você não suporta. E você, não, mas é meu emprego, porque senão eu não sei onde é que eu vou ficar. Comece a pensar em novos planos, minha filha, porque você tem tudo aqui. Aqui a gente está na terra de passagem. Então, a gente não pode ficar desperdiçando nossa vida com coisas que a gente não gosta. Ah, então quer dizer que eu só vou fazer o que eu gosto? Não. Mas uma coisa que pelo menos traga alguma satisfação, alguma realização. Tem um trabalho que ele é chato mesmo, que ele é burocrático, mas ele tem uma finalidade que te traz realização. Poxa, eu contribuí com esse trabalho. Então não é só a questão de você gostar, porque adulto não faz só o que gosta, adulto faz o que precisa ser feito. Mas o que eu estou falando aqui é você estar tão desconectada do seu propósito, o propósito que Deus criou para a sua vida, que você vive frustrada, você vive infeliz. E não é essa a proposta. Você precisa buscar se alinhar com Deus para você viver o seu propósito, ter esse direcionamento de Deus do que é seu propósito, porque o que é seu vai
as coisas vão se alinhar para você, para chegar até você, para você ter esse acesso aos recursos que são necessários para você cumprir o seu propósito. Mas para isso você tem que saber qual é ele. E como é que você vai saber? Se reconectando com a sua essência, com o seu eu interior. Não é olhando para fora, fulano está fazendo isso, então eu vou fazer também. Porque aqui, ó, essa pessoa está tendo sucesso. Só que aquela pessoa está tendo sucesso provavelmente porque aquilo faz parte do propósito dela. Mas não necessariamente seja o seu. Então a gente, quando fica olhando muito externamente, vem essa frustração, vem a comparação. E aí, quanto mais você faz isso, você tenta se moldar para ser parecido com determinadas pessoas e você se desconecta de quem você é, da sua autenticidade. Aí se torna ali uma série de pessoas que parecem até cópia. Agora, com esse negócio aí de harmonização facial, fica todo mundo até com as caras parecidas. Então, se você não se conecta com quem você é, você vive se adaptando, se adequando para o que dizem que é sucesso. Mas quando a gente olha para Deus, quando a gente olha para a nossa essência, aí a gente já não se importa mais com isso. A gente não se importa, a gente se importa só com o que deveria, que é a eternidade. E aí também, uma outra coisa que eu acabei de falar, né? Aqui foi o que eu falei, né? Além disso, o que muda eu sabendo da promessa? Viver com propósito e missão. Então, como eu disse, a gente já tem que buscar viver o nosso propósito hoje. Hoje. Então, uma coisa que você deve se perguntar é: o que eu estou fazendo aqui agora? Isso tem valor na eternidade? Ah, Carly, como é que eu sei? Olhando aqui a palavra de Deus. Olhando o que Deus espera. O que Deus diz sobre a vida eterna, sobre a nossa vida aqui. E aí, de novo, eu venho com alguns dias atrás aí, que eu não lembro exatamente qual foi o tema da aula, mas eu lembro que eu falei da carta do apóstolo Paulo, onde ele fala que enquanto que você estiver vivendo para agradar os homens, você está se distanciando de Deus. Mas quando você entende a importância de Deus, o amor incondicional dele por nós, você começa a viver exclusivamente para agradar a Deus. Isso sim é você estar vivendo com um olhar para a vida eterna, para a eternidade. Você viver olhando para a eternidade significa você viver buscando agradar a Deus. E como é que eu sei se eu estou agradando a Deus ou não? Sabendo o que é que Deus espera para você. Então, por isso que eu estou te falando, todos os caminhos te levam a ler a palavra de Deus. Porque eu não tenho como seguir algo que eu não conheço. Eu não tenho como seguir uma regra se eu não sei quais são as regras. Certo? Então, isso aqui é fundamental. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é outra chave dessa aula. Eu já estou aqui caminhando para o final, que hoje tem viagem, então eu até comecei um pouquinho mais cedo. E aí, também, quando a gente se apropria, a gente entende da vida eterna, a gente consegue viver com mais gratidão, com leveza, com generosidade. Isso também é uma coisa que faz a gente vibrar no amor, na alegria. Experimente ser generosa com a pessoa. Não é só financeiramente que eu estou falando, não. É você dar uma escuta ativa. A pessoa está ali precisando de alguém para conversar. Você vai lá, conversa. Você realmente se importa. Você escuta o que essa pessoa está falando e você contribui na vida dela. Veja como você se sente depois disso. Seja generosa, um sorriso, um bom dia. Isso também é ser generoso. Às vezes fica tão corrida para lá e para cá que você nem presta atenção nesses detalhes. Quem são as pessoas que você cruzou no seu caminho, no seu trabalho. Então, essa é uma questão. E outra coisa, quando a gente fala aqui da vida eterna, nessa certeza da vida eterna, a gente não fica aflita com os problemas atuais. Porque você sabe que ele é passageiro, que Deus está com você, que ele vai te amparar, que não tem nenhum mal que chegue que você não vai conseguir superar. E aquilo que não está na sua mão, que você não pode fazer nada para resolver, já está feito. Então, você encara isso como maturidade emocional, maturidade espiritual. A eternidade, ela nos traz essa certeza de que Deus vai nos amparar em todos os momentos. E aí a sua vida se torna muito mais leve. Aconteceu um problema que, poxa, realmente, isso aqui vai me atrasar, isso aqui vai gerar uma despesa, talvez. Mas Deus vai prover. Eu vou fazer o que tem que ser feito aqui e vamos resolver
E pronto, não vai ficar, ai meu Deus, aconteceu isso, eu perdi tanto. E aí você começa a entrar naqueles sentimentos ruins. E aí, quando a gente tá vibrando no sentimento ruim, o que é que vai acontecer? Vou atrair mais disso para minha vida. E aí? Então a gente precisa olhar para o que aconteceu, mas olhar para o céu, para essa promessa de eternidade, que é o tema dessa aula de hoje. Então, para finalizar essa aula aqui, hoje eu trouxe uma frase que tem tudo a ver com isso, né? Como sempre. E eu quero que você escreva, você que está assistindo pelo YouTube, escreva essa aula aqui para eu saber que você assistiu e como você se sentiu, né? Como isso te edificou de alguma maneira. Você vai escrever: eu sou tão amada que o céu se entregou que o céu entregou por mim. Certo? Eu sou tão amada que o céu se entregou por mim. Então, isso daqui é uma verdade. É uma verdade, porque se a gente for olhar, Deus é a promessa de Deus de vida eterna. Isso somente aconteceu depois que Deus enviou o seu Filho unigênito, né? Que entregou Jesus ali na cruz para nos salvar. Então, quando você crê, quando você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai poder acessar essa vida eterna. Mas, além disso, se você busca, porque a partir do momento que você crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador, o Espírito Santo já começa a trabalhar em você. Então, ele vai fazer com que você se alinhe com a palavra de Deus. Então, por isso, minha deusa, eu quero fazer esse convite, né, para você estar comigo amanhã, que é o nosso último dia desse projeto. Esse projeto aqui foi muito maravilhoso para mim. Eu senti muita alegria de fazer e eu espero que você também tenha gostado, que você também tenha se edificado, porque esse é o processo. Ó, a Thaís comentou ali: eu sou tão amada que o céu se entregou por mim. Olha que coisa linda, vê se não é verdade. É tão maravilhoso. Ave Maria, sério, quando eu leio essa palavra aqui, tantas outras, né? Mas essa daqui é muito maravilhosa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É que tá aqui, ó. É a palavra de Deus pra gente. Então é só se apropriar disso e viver a vida maravilhosa que Deus tem pra gente. E eu tenho certeza que quanto mais a gente busca conhecer a palavra, conhecer o caráter de Deus, a gente vai viver com mais leveza, com mais alegria, naturalmente, independente das circunstâncias. Mas ele é tão maravilhoso que, por conta desse estado emocional, esse estado de espírito que você vive com muita gratidão, observando tudo que você já tem, quando você começa a viver assim, você vai ver a quantidade de coisas que vão acontecer, assim, de coisas maravilhosas. Ah, Carla, então quer dizer, quando eu aceitar Jesus, eu não vou ter mais problema na minha vida? Vai, porque Deus diz que aqui a gente vai ter aflições, mas só que você, com Deus, você está amparada, você não está aí perdida na tentativa e erro, como muitas vezes a gente fica, como eu fiquei anos e anos da minha vida, até pouco tempo atrás. Então eu não falo aqui nesse lugar de ser perfeita, eu falo aqui de ver as transformações, as bênçãos que Deus já tem feito na minha vida a partir dessa mudança de rota. Porque é isso que eu falo, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, não adianta só falar assim, eu creio e pronto. É você buscar agora, a partir de agora, você se alinhar com a palavra. Aquilo que não faz parte da sua vida mais, aquilo que não deveria fazer parte da sua vida, você se alinha e tira do mapa, para que você viva essa vida em abundância aqui na Terra e que você já tenha esse acesso à eternidade. Porque esse acesso à eternidade não depende de nada que você faça, apenas você crê no sacrifício de Jesus. Isso é muito importante, porque às vezes a gente fala assim, eu tenho que ser obediente a Deus, senão eu não vou ter acesso à vida eterna. Não. Você tem que ser obediente a Deus, não como uma obrigação, mas é como um reconhecimento desse amor incondicional. Pensa aí, o que Deus fez por você. Isso já é motivo para você não querer desagradar a Deus. É você cumprir a palavra, não por obrigação, mas é por amor, um amor tão grande. Você mesmo aí, que talvez você ame muito o seu pai, sua mãe, você já não quer desagradar, não é isso? Que é o que eu mais atendo aqui, mulheres que estão aí presas ao que o pai e que a mãe acha e deixa de viver sua própria vida.
Imagine se você reconhece Deus. É porque você precisa ter sua fé. Porque Deus não é uma pessoa que você vê como seu pai, como sua mãe, ou outras pessoas que você ama. Então talvez essa dificuldade sua é por isso. Mas você tem que ter fé, porque mesmo que você não veja, como até Jesus falou lá com Tomé, felizes aqueles que não viram, mas creram. É isso que deve ser. A gente deve agir. Então, quando você entende isso, quando você entende o amor de Deus, aí você vai começar a mudar a sua postura. Não porque, ai meu Deus é aquele homem que está com chicote para querer me bater porque eu estou fazendo errado. Não. É porque você vai ter uma reverência tão grande, você vai adorar tanto esse Deus maravilhoso que fez tudo isso por nós, que você vai ter esse desejo de não desagradar. Entendeu? Então é uma coisa natural. É uma coisa natural. E como eu disse, o Espírito Santo ele vai te ajudando nisso. Aquelas coisas que você fazia que desagradavam a Deus, você perde a vontade de fazer. Você já não tem mais aquela coisa. Antes você ia fazer tal coisa ali, você ficava muito feliz. Hoje você vai lá, faz a mesma coisa e não tem mais, sabe? Então é isso que o Espírito Santo faz. Quando a gente quer, busca a Deus, busca entender qual é o caráter que Deus espera que a gente transforme em nós. Porque é essa transformação dia após dia, para que a gente, a cada dia, tenha uma melhora ali e a gente vá se tornando essa semelhança com Deus. Que é isso que é o objetivo final. Tá bom? Então, se você chegou aqui, se você não acompanhou as aulas anteriores, é só você clicar no link da bio, tá lá. A playlist 30 dias de reconexão, todas as aulas estão disponíveis lá no YouTube e você pode ir lá aproveitar aí o final de semana para maratonar e assistir as outras aulas, porque cada uma delas tem o objetivo de te ajudar nesse processo de reconexão com a sua essência. E eu tenho certeza que se você praticar aquilo que foi dito, a sua vida vai se transformar em pouco tempo, e você vai ver. Tá bom, meu Deus? Então amanhã eu te espero 6h30 da manhã para a gente encerrar com chave de ouro esse projeto que tem sido bênção na minha vida e eu creio que na vida de muitas pessoas que estão tendo acesso a essas aulas. Então, eu recomendo que você vá lá no link da bio e aproveite para assistir as aulas anteriores. Essa daqui também já vai subir lá. Eu já vou subir logo porque hoje o dia vai ser cheio. Então, vou subir logo para eu não esquecer, tá bom? Fiquem com Deus. Amanhã, Dia das Mães, a gente se encontra para encerrar esse projeto maravilhoso. Tá bom? Beijo, fica com Deus.